pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração. E o Salmo 95, ele diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Nessa noite o Senhor nos faz um convite para que saiamos à sua presença ao encontrá-los com ações de graça. Nós vamos orar neste momento e eu convido você que está aí em casa a se colocar de pé e juntos fazermos essa oração de gratidão e de louvor ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, Pai. Te agradecemos por essa rica oportunidade de, mesmo estar em nossas casas, podemos cultuar, adorar e celebrar o Senhor com ações de graça.
Ó Deus, nós sabemos que Tu bens és um Deus supremo, amoroso, misericordioso e bondoso. Eu peço, Senhor, cuida dos Teus filhos nesse momento, abençoe aqueles, Pai amado, que se encontram no momento de angústia, de tristeza, por conta de toda essa situação que tem assolado ao mundo. Eu peço, Senhor, que o Senhor vá ao encontro de cada família, de cada irmão, e que essa noite eles possam receber uma palavra que venha trazer esperança para os seus corações. Em nome do Senhor Jesus, abençoe as famílias, todos aqueles que nos acompanham neste momento, que estão conosco em oração e gratidão ao nosso Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Thank you.
Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá para juntos celebrarmos ao Senhor através desse culto que é direcionado a Deus, né, ao Senhor. Nós já ouvimos louvores, nós já oramos e agora, nesse momento também, queremos convidar você a ofertar ao Senhor, a dizimar ao Senhor. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode estar depositando nessa conta que está aparecendo aí, né, ou fazendo uma transferência através do aplicativo do seu celular. Não deixe de fazer isso, não deixe de contribuir com a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, e é com alegria que nós assim fazemos, é com alegria que nós dedicamos tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, uma parte daquilo que nós recebemos do Senhor. E nós iremos orar também por isso daqui a pouco. Antes, porém, eu quero dar aqui um aviso muito especial, que é sobre a reunião de jovens, que será no próximo sábado, via Instagram. Então, sábado às 18 horas, no Instagram da igreja, os jovens estarão com uma programação especial. Então, você não pode perder essa programação que eles estão preparando com todo o carinho, com todo o amor, e que Deus seja glorificado por isso. Nossa alegria também, queremos expressar aqui uma alegria enorme. Nós recebemos a notícia esses dias que nosso irmão José Filho havia sofrido um acidente, né? Aliás, ele sofreu um acidente, foi para o HUT, esteve lá alguns dias, mas para a honra e glória do Senhor já está em casa. Você que orou por ele, talvez que ainda não saiba dessa notícia, mas ele já está em casa, em repouso. Continuemos orando por ele para que ele continue aí nesse processo de recuperação e logo, logo esteja 100%. Nós nos alegramos com isso, porque sabemos que Deus respondeu às nossas orações. Vamos orar ao Senhor, então, nesse momento, agradecendo a Ele pelos dízimos, pelas ofertas, pela provisão que Ele tem nos dado. Santo Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Tua graça. Sabemos, ó Deus, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e tudo é para a Tua honra e é para a Tua glória. Nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado cada família que nesse momento, ó Deus, está em casa, que tem recebido provisão do Senhor. Ó Deus, abençoa também aqueles, ó Pai, que continuam sendo fiéis ao Senhor, que são fiéis à Tua palavra, fiéis à Tua causa, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, com a provisão, continue abençoando também com a provisão aqui na Tua casa. Pai eterno, nós Te louvamos pela vida do nosso irmão José Filho, que já está bem, está em casa. Nós colocamos, ó Deus, ele diante do Senhor, sua família, para que ele tenha uma boa recuperação. Pai eterno, nós queremos colocar também diante do Senhor a programação que haverá próximo sábado com os jovens. Ó Deus, que o Senhor esteja usando cada um dos nossos jovens para honrar o Teu nome, para glorificar, ó Deus, o Teu nome. Assim, Pai bendito, nós oramos gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Livro dos Salmos, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel.
O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeçais à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escondei nós, chamando meu nome. Tudo que tinha
nós não merecemos. Nós não merecemos nada. Quanto mais o teu precioso sangue. Mas o teu sangue foi derramado naquela cruz e nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Salvador. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E domingo passado nós falamos sobre Maria, né, o dia especial, Dia das Mães, e nós falamos sobre isso. Mas no domingo anterior ao domingo passado, nós falamos sobre a cura do criado do centurião. E nós queremos dar continuidade àquela linha de evidências do reino e de milagres que Jesus ele realiza ali a partir do capítulo 8 de Mateus. Então nós vimos aqui uma sequência de 10 milagres que o Senhor Jesus ele realiza e é muito interessante da forma como Jesus ele realiza esses milagres, porque nós vamos perceber que ele alcança várias esferas, demonstrando assim verdadeiramente quem ele é. Se ele não fosse Deus, ele não seria capaz de curar os enfermos, de manifestar a sua cura, mesmo de longe, através de uma palavra. E agora nós vamos perceber Jesus manifestando o seu poder, a sua onipotência, a sua soberania, através da sua autoridade sobre as forças da natureza. Eu quero convidar você a ler comigo no texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23. Eu vou ler o versículo 18, e depois do versículo 18, eu vou pular para o versículo 23, e aí nós iremos ler até o versículo 27. Tá bom? Vamos ler então. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou-lhe que passassem para a outra margem. 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É importante dizer que dentro desse texto, dos sinóticos, aqui, essa mesma história, ela é contada, além de Mateus, Marcos e Lucas também irão contar essa mesma história. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 ao versículo 41, inclusive com riqueza de detalhes, com mais detalhes do que nós encontramos aqui em Mateus. Então, se você puder também acompanhar a partir de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, você vai perceber também muitos detalhes importantes ali dessa narrativa aqui desse evangelho, certo? Então, nós estamos aqui na parte final das narrativas dos milagres e chegamos a uma série de relatos que também foram reunidos pelos evangelistas Marcos e Lucas, né, como já falei, e que mostra o controle da tempestade, demonstra também a cura dos endemoniados, que nós vamos ver na sequência aqui, a ressurreição da filha de Jairo, a cura da mulher que sofria com hemorragia. Então nós vamos ver diversas manifestações da graça de Deus sobre as pessoas e sobre a natureza.
Mateus, ele intercalou entre eles a cura do paralítico. Está lá no capítulo 9, versículo de 1 a 8. E também a vocação de Mateus subsequentemente, a refeição e o diálogo que ele tem com Mateus. Então, o que nós vemos aqui nesse texto? A autoridade de Jesus de realizar milagres chega aqui ao auge, chega ao ápice, porque Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Ele revela aqui a sua autoridade sobre os poderes demoníacos. Está no capítulo, logo aqui na sequência, a partir do versículo 28. E sobre os poderes da morte, Jesus demonstra também a sua autoridade quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, a partir do versículo 18 do capítulo 9 de Mateus. Meus queridos, pelo plano indicado, como no texto que nós lemos no versículo 18 do capítulo 8, Jesus também queria anunciar o evangelho além da Galileia, na região além do mar da Galileia, na terra das 10 cidades. Tendo falado longamente ao povo à margem de cá do mar, estava tão cansado que, segundo a informação muito exata que nós encontramos lá no Evangelho de Marcos, ele nem saiu do barco ao qual ele havia ensinado ao povo. Ali no mesmo lugar onde ele estava ensinando as pessoas, ele não saiu do barco, ele estava no barco e várias pessoas estavam ali, outras no barco, outras em terra, e ele ensinava a partir do barco. Uma numerosa multidão estava ao redor de Jesus, acompanhava Jesus, e foi um dia muito cansativo. Foi um dia muito cansativo. E no mesmo barco onde ele estava ensinando, foi nesse mesmo barco onde os discípulos conduziram para passar para outra margem. Então, Marcos, ele preservou para nós o quadro com maior exatidão. Jesus deitado na parte traseira do pesqueiro, sua cabeça repousava sobre um travesseiro, que provavelmente alguma mão amiga tenha dado a ele, oferecido a ele. A palavra adormeceu significa no original, caiu em profundo sono. Vejam o estado que Jesus estava de cansaço, demonstrando aqui a sua humanidade, É um termo, no original é um termo tardio no grego, que diz caiu em profundo sono, alguém que realmente cai num sono profundo. O sono de Jesus aqui nós percebemos que era tão profundo que mesmo diante da tempestade, diante do barulho dos discípulos, quando ficaram desesperados com a tormenta, ele ainda assim não acordou. Ele precisou ser acordado pelos discípulos para que ele pudesse assim se despertar. No lago, naquele lago do mar da Galileia, é um lugar cercado de montanhas, e que ocorre muitas vezes, sobretudo no final da tarde, principalmente em dias quentes, uma súbita tempestade intensa desce dos morros. Esse fenômeno é conhecido e indicado por Lucas no capítulo 8, no versículo 23, com o termo caiu sobre eles, como diz no original. Mateus, ele expressa a vinda súbita e surpreendente da tempestade, novamente com a palavra eis, eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, não era uma tempestade qualquer. Esses discípulos, eles eram acostumados a passar por tempestades, mas essa não era uma tempestade comum, não era uma tempestade qualquer. Diante desse quadro, queridos, podemos notar algumas reações dos discípulos, os quais podemos tirar bons ensinamentos, e eu quero aqui citar pelo menos 4, principalmente em um mundo cético em que nós vivemos hoje, em que as pessoas não acreditam no sobrenatural, não acreditam em milagres. Nós, pelo contrário, cremos nos milagres de Cristo, nós cremos que o mesmo Deus que foi ontem, é hoje e será para sempre.
Cremos no domínio de Cristo sobre a natureza, pois ao mesmo tempo em que a criou, Ele continua, através da sua soberana vontade, sustentando todas as coisas. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, e que fica bem claro como demonstra esse quadro, né, com uma expressividade dificilmente igualada sobre a terra, nos versículos 25 a 27. Primeira reação que eles tiveram foi uma reação de desespero, tentando resolver com as suas próprias forças. Eles tentaram resolver com as suas próprias forças. Os discípulos entram com Jesus na tempestade, penetram repentinamente na aflição, no perigo extremo, nas piores dificuldades. E a primeira coisa que os discípulos naturalmente fazem era trabalhar. Não para acalmar a tempestade, mas para tentar manter o barco diante daquela tormenta, para que aquele barco não naufragasse. Afinal de contas, eles eram especialistas na área, eles eram acostumados com o mar, eram acostumados a passar por dificuldades, por mudança de climas, por tempestades. Várias vezes, essas tempestades se abateram repentinamente sobre eles. Agora, novamente, um furacão desses, as ondas se agitavam às alturas, os marinheiros recorrem a todas as forças para vencer o apuro e a tempestade. Empenharam-se, trabalharam arduamente, controlaram as velas, fizeram tudo aquilo que estavam ao seu alcance para que o barco não afundasse. Errado isso que eles estavam fazendo? Claro que não. Pois o cristão, ele deve trabalhar, sim, deve ser o trabalhador mais dedicado. Dentro daquilo que estiver diante de nossas mãos para fazer, precisamos fazer tudo conforme as nossas forças. A palavra de Deus nos ensina isso. E era isso que esses homens estavam tentando fazer. Eles estavam tentando controlar o barco diante da tempestade, daquela tormenta. O que os discípulos precisavam reconhecer aqui, então, o que eles precisavam aprender? É que o perigo é maior que suas forças, que as dificuldades superaram a sua capacidade. Eles precisavam admitir que o perigo naquele instante era maior do que a força deles, do que eles podiam controlar. A situação havia saído do controle de suas mãos. No lugar de reconhecer isso, o que acontece com eles? Eles ficaram nervosos, eles gritaram e perderam o controle. Sua maior aflição, porém, era esta, que o Senhor Jesus dorme, Jesus silencia, Jesus estava tranquilo, estava calmo, estava sereno. Isso os leva a uma agitação ainda maior, porque a ideia que os discípulos tinham no coração aqui era que Jesus não estava nem aí para o que estava acontecendo, que Jesus estava insensível à situação, estava dormindo diante de uma dificuldade dessas. Isso é falta de amor, de consideração. Talvez todas essas coisas passaram pela mente daqueles discípulos. Então eles ficam irritados com ele, talvez até tenham ficado irados com Jesus, quando falaram: Senhor, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, estamos perecendo e o Senhor está aí dormindo tranquilo, enquanto nós estamos aqui trabalhando, tentando manter esse barco firme. Essa atitude, ela pode ser considerada correta? Isso é fé? É evidente que não, porque fé não é perturbação, não é nervosismo, não é irritação, não é acusação, não se agita nem grita.
O próprio Jesus diz: homens de pequena fé, descrentes, como diz Marcos. Lucas ainda vai dizer que são homens sem fé. Por que razão o Senhor realiza o milagre? Por causa da fé deles ou por causa da sua falta de fé? Aqui, nesse caso, Jesus realiza o milagre por causa da falta de fé. Isso é estranho. É uma palavra, mas aqui está, meus queridos, uma palavra muito séria. O que é falta de fé ou pequena fé? Podemos chamar os discípulos de fato de descrentes. Afinal, estão com Jesus, foram junto com Jesus para o mar, eles recorrem a Ele na aflição, contaram com a sua ajuda. Não obstante, são descrentes, pessoas sem fé. Jesus é quem está dizendo isso. Por isso, então, eles estão sendo censurados por Jesus. Porque por mais que eles estivessem com Jesus nesse instante, nesse momento, havia sobre eles, o que estava no coração deles, era uma falta de fé, era uma descrença, era uma incredulidade. Por que o Senhor chama a atitude deles de falta de fé? Primeiramente, porque no apuro se tornam nervosos, perdem a calma, gritam, perturbados, ficam irritados. Será que é diferente com você? Quando vêm as tempestades, vêm as dificuldades, vêm as lutas, será que você não tem se irritado, você não tem ficado nervoso, você não tem perdido a calma, você não perde o equilíbrio? A segunda coisa é porque querem forçar Deus a ajudar imediatamente e da maneira como eles imaginavam como era o programa deles. É diferente de nós. Quantas vezes nós não queremos que Deus haja imediatamente na hora em que nós desejamos? Nós não podemos atender, nós não podemos definir a agenda de Deus. O que nós precisamos fazer, queridos, é entender a agenda de Deus e se adequar à agenda dele. Nós não temos o poder de controlar a agenda do Senhor, mas o Senhor tem o poder de controlar, sim, as nossas vidas. Em terceira coisa, aqui, porque o Senhor chama a atitude deles de falta de fé, é porque eles queriam que os seus problemas fossem eliminados. Vejam que mesmo estando com Jesus, os problemas deles não foram eliminados. Mesmo assim, eles passaram pela tormenta, estando com Jesus. Estando com Jesus, eles passaram pela tempestade, entraram na tempestade com Jesus e saíram da tempestade com Ele. Na outra ponta, o que nós vamos ver, e Marcos vai nos revelar isso, é que quando Jesus ele vai para outra margem do mar da Galileia, muitos outros barcos acompanham. Outros acompanham a Jesus, estavam acompanhando. Vendo a reação dos discípulos aqui, diante da tormenta, diante dessa dificuldade, em que eles ficaram completamente em apuros, podemos imaginar qual a motivação daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Infelizmente, muitos seguem a Jesus apenas pelas vantagens que podem obter desse relacionamento. Muitos seguem a Jesus porque, de alguma forma, eles querem obter alguma vantagem desse relacionamento. Não por quem Jesus é, mas muitos seguem a Jesus, ou se aproximam de Jesus, ou simplesmente vão para a igreja porque querem obter alguma vantagem, seja na sua vida familiar, seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, seja na saúde, enfim, em diversas coisas. O que as pessoas, a maioria das pessoas, de fato querem é se aproveitar de alguma coisa que Deus pode proporcionar a ela.
E esse era o caso de muitos daqueles que seguiam a Jesus. Assim como os discípulos reagiram com desespero aqui, muitos de nós, muitas pessoas se desesperam com as diversas tempestades. Muitas pessoas se desesperam com as tormentas. O mar da Galileia fica abaixo do nível do mar, uns 208 metros, cercado por montanhas. Os ventos sopram dos montes, intensificam-se junto ao mar, causando tempestades violentas e inesperadas. Assim também as circunstâncias da vida. Assim são as circunstâncias da vida, atingem a todos, mesmo os seguidores de Jesus. A exemplo do que nós estamos passando hoje com essa pandemia. Em menos de 3 meses, essa pandemia foi capaz de atingir o mundo inteiro. E muitas pessoas estão assim, desesperadas. Da mesma forma como Jesus, como os discípulos se comportaram, mesmo Jesus estando presente. Mesmo Jesus estando presente. Muitos se desesperam. Mas a segunda coisa que nós vemos aqui é a surpresa dos discípulos. Jesus dormindo, calmo, sereno e tranquilo. Em Jesus nos é mostrado o que é fé verdadeira. E é em Jesus que nós teremos aqui, que nós percebemos, o exemplo de uma fé verdadeira. É nele que nós devemos nos espelhar. O que nós estamos, primeiramente, nós vimos a falta de fé dos discípulos. Agora nós vamos ver um grande exemplo de fé na pessoa de Jesus. Na fé autêntica, as coisas acontecem muitas vezes de forma bem humana. Porque quando nós imaginamos em fé, nós sempre queremos, muitas vezes, colocar a fé como sendo algo sobrenatural, de que nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. E muitas vezes o exercício da fé nos mostra que as coisas acontecem de maneira humana mesmo, de maneira natural. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Havia passado um dia de trabalho cansativo. Jesus estava cansado, o afluxo de pessoas era tão grande que ele nem sequer tinha tempo para comer, conforme relata Marcos. Ao entardecer, ele tinha ensinado a partir do barco, agora necessitava de descanso. Assim como estava sentado no barco, eles o levaram. Na terra, de fato, não tinha onde reclinar a cabeça. Cansado e esgotado, ele adormece. Esta é a única vez em que lemos que Jesus dormia. Claro que nós sabemos que Jesus dormia todas as noites, naturalmente, como qualquer um de nós. Novamente, somos colocados diante da natureza plenamente humana de Jesus. Essa natureza que ele assume, ele assume essa natureza humana de Jesus. E nós vamos perceber aqui essas duas naturezas de Jesus. A natureza humana, plenamente humano, 100% humano, e em seguida nós vamos perceber a natureza 100% divina do nosso Senhor. Ele foi um ser humano igual a nós. Teve fome, teve sede, ele chorou, ele sentiu compaixão, ele trabalhou até o esgotamento total. Andou sob o sol ardente em estradas poeirentas. Na fé genuína, as coisas acontecem de modo bem humano. Bem humano. Na fé verdadeira, as coisas acontecem muitas vezes até de maneira bem desumana também. É isso que nós percebemos aqui em Jesus e com os discípulos. Nesse tratamento que os discípulos deram a Jesus no momento em que eles estavam passando por dificuldade. Todo o nosso programa, o que planejamos e refletimos, às vezes é simplesmente deixado de lado, esforçando tanto, mas ainda assim só se fazem julgamentos negativos de nós. Tudo é distorcido e pisado aos pés.
quanta necessidade o Senhor Jesus tinha de dormir, do sono. Lá fora, sobre o mar calmo, ele esperava finalmente descansar sem ser incomodado. Mas no meio do sono, os discípulos o interrompem, sem a menor consideração. Contudo, em nenhum momento, Jesus, ele se altera pelo fato de ele ter sido incomodado. Na fé autêntica não existe nervosismo, não existe irritação, não existe contrariedade, não existe lamentação, não existe reação, não existe murmuração. Os discípulos sabiam que podiam contar com Jesus nas dificuldades. Mesmo assim, estavam agitados, estavam nervosos. A tormenta que enfrentaram era física. Tormentas de outras ordens podem nos acontecer, como as psicológicas, de relacionamento, financeiro, familiares, etc. Mas podemos estar certos, queridos. Assim como os discípulos, sabemos que é possível contar com Jesus nas horas e nos momentos mais diferentes de dificuldades. Essa é também a sua crença, essa é também a sua fé. Por isso podemos nos unir aos discípulos e clamar ao Senhor até mesmo na falta de fé, porque o Senhor age soberanamente sobre nossas vidas e em meio à tormenta, em meio às dificuldades. Ele não nos desampara, Ele está conosco. Mesmo que estejamos passando por sufoco, por dificuldades, é bom saber que Jesus está presente, que Ele não se ausenta em nenhum momento. A terceira reação aqui que nós percebemos dos discípulos foi de espanto. Jesus acalma a tempestade, todos ficam espantados com a demonstração da onipotência de Deus. No Salmo de número 145, no verso 3, diz assim: não entres em... Pois o inimigo... 145, perdão. 145, verso 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Nós podemos declarar assim como o salmista declara a grandeza e a providência de Deus, quando ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Jesus aqui, ele acalma a tempestade, todos ficaram espantados com a demonstração da onipotência de Deus, com a grandiosidade do nosso Senhor. Ninguém podia fazer isso a não ser o Deus. Na fé verdadeira, a pessoa sabe, tudo é governado pelo melhor regente, tudo está nas melhores mãos. É por isso que diante das dificuldades, diante da tormenta, diante do que nós estamos passando hoje, dessa pandemia, nós não podemos nos esquecer que tudo é governado pelo melhor regente e que tudo está nas melhores mãos, nas mãos do nosso Senhor. A fé verdadeira sabe disso, a fé verdadeira reconhece essas coisas. Os discípulos pensam: o vento e as ondas decidem sobre a nossa vida, mas a fé genuína, ela sabe, não são os ventos e as ondas, não são as pessoas que decidem sobre nós, mas somente Deus. Somente Deus tem esse poder. Tudo está debaixo do seu controle. Jesus foi o único que, mesmo na tempestade, ele conservou a sua posição junto de Deus. Observa a fúria dos elementos da natureza com a certeza, tudo isso está sendo governado. Jesus não precisa recordar-se penosamente do Pai. Pelo contrário, quando acorda e os seus olhos veem o perigo, de imediato e com a mesma certeza ele vê também o Pai. Está
aí não apenas a tormenta. Também o Pai está presente e governa. A natureza repousa dócil nas suas mãos, pois a criação é dele. Todas as coisas que foram criadas é dele, está sob o seu controle, está sob o seu governo. Acima da lei da natureza governa uma vontade, a vontade do Pai. A vontade do Pai. E o infinito dos espaços siderais é envolto pela sua mão. Ventos, ondas e tudo que mais a natureza tiver são propriedades de Deus, permanecendo por isso incessantemente ao seu serviço. Essa não era apenas a doutrina de Jesus, isso também ficava claro pelas suas ações. A quarta e última coisa que nós encontramos aqui, a quarta e última reação, é do confronto. Por que são tão tímidos? Por que não praticam o que ensino? Por que são tão incrédulos? Essa foi a confrontação que Jesus fez aos discípulos. Jesus confronta os discípulos dessa maneira. Ainda hoje se superestima, entre aspas, a experiência. E Deus às vezes concede, ainda hoje, um imediato afastamento das dificuldades e proporciona experiências. Como diz João capítulo 20, versículo 29, mas bem-aventurados os que não veem e mesmo assim creem. Estava lendo um comentário sobre isso, e esse comentário, claro, eu não li em alemão, mas era uma frase que estava traduzida de um livro chamado O Agir de Cristo através de Ações e Palavras. Esse livro não tem em português, só tem em alemão. Ele é de Karl Bohrhausen, que ele diz o seguinte, eu quero ler na íntegra o que ele diz. Ele diz assim: quando tudo se cala ao seu redor e dentro de você, não entoe magníficos cânticos de louvor perante as pessoas sobre o socorro experimentado. Antes, permaneça no silêncio e escute a pergunta de repreensão do seu Senhor. A aflição e o apuro não vêm ao seu encontro para que o Senhor prove a sua onipotência. Essa ele comprova a cada hora para que aquele que tem olhos para ver. Apuros, dificuldades e situações sem saída vêm ao seu encontro para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, seja declarada muito mais preciosa do que o ouro mais apurado por fogo, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Quando há fé no coração, não surgem consternação nem perturbação. A fé dos discípulos fracassa e desaparece no exato momento em que deveria iniciar. Fé com o céu límpido ainda não é fé, mas quando tudo ameaça vacilar e quebrar, quando o naufrágio parece ser certo diante dos olhos, então é que importa crer. Os discípulos aqui, queridos, deveriam ter persistido incondicionalmente nisso. É impossível que Jesus seja vítima das ondas, pois foi enviado por Deus a esse mundo. Como poderia ser tragado antes que esteja concluída a obra que Deus lhe confiou? Como? Meus queridos, que texto maravilhoso. Jesus pode mudar as nossas circunstâncias, conforme a sua vontade, mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar exatamente nele, e quando nós cremos verdadeiramente no Senhor,
não há lugar para o medo, para o desespero. Não há lugar para essa insegurança. Não há lugar para a falta de fé. Jesus pode mudar nossas circunstâncias, mas pede que tenhamos fé, uma fé sólida e firmada nele mesmo, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. A admiração e a pergunta dos discípulos foram respondidas não só com a ação poderosa, mas sobretudo com a presença de Jesus junto a eles. A ponto dos discípulos dizerem: quem é este? Quem é este? Eles não reconheciam, não conheciam quem era Jesus, mas naquele momento eles provaram de um grande milagre que só Deus podia fazer, que é o controle sobre as forças da natureza. E aí eu pergunto: você tem experimentado a presença e o poder de Deus na sua vida? Você tem experimentado o poder e a presença do Senhor constante na sua vida? O que vemos aqui, meus queridos, é um Cristo demonstrando a sua humildade, a sua humanidade através do cansaço, mas ao mesmo tempo ele prova a sua total divindade através do seu soberano poder que governa até mesmo a natureza. Os milagres de Cristo são evidências do seu poder e da sua majestade. Para terminar, nas piores circunstâncias da vida, nos maremotos, nas epidemias, como a que nós estamos passando hoje, no mundo inteiro, ou nas tormentas espirituais que se abatem sobre nós, mesmo em momentos como esse, podemos contar com Jesus, para quem não há impossíveis, que ao contrário dos discípulos, como diz o versículo 40 de Marcos capítulo 4, sejamos pessoas de fé, e que ao invés de timidez, a nossa reação, ou nossas reações, sejam de confiança, pois estamos com Jesus. Jesus está presente em nosso barco. O nosso barco não irá naufragar, porque Jesus está dentro dele. Porque Jesus está conosco. Talvez você esteja se sentindo assim, nervoso. Talvez você esteja se sentindo espantado diante de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Talvez você tenha esse sentimento, essa reação de estar surpreso, ou até mesmo você tem se desesperado com a situação atual. Meus queridos, eu quero dizer que Jesus está presente e não há motivos para nós nos desesperarmos. Quem é esse que faz tamanha proeza? É o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós servimos. Portanto, retire do seu coração hoje mesmo o desespero, a surpresa, essa inquietação, e dê lugar à fé no nosso Salvador, naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Fiquemos todos tranquilos, calmos, felizes, porque nós cremos naquele que governa sobre todas as coisas e que não vacila em nenhum momento. Que Deus em Cristo nos abençoe para que nós conservemos essa fé que nós temos como exemplo na própria pessoa de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos alcançados por essa palavra. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua soberania. Ó Deus, pelo Teu agir em nosso meio. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais confiar mais no Senhor, confiar em Ti, confiar no Teu poder, na Tua graça sobre nós.
Não permita, ó Deus, que o desespero, que a surpresa, que a inquietação, ela venha tomar conta de nossos corações. Mas que confiemos plenamente no Senhor. E que mesmo diante da situação que nós estamos passando hoje, nós cremos que o Senhor tem um propósito nisso tudo. E que nós sejamos ensinados pelo Senhor diante daquilo que nós estamos passando. Retira de nós toda inquietação, todo desespero, ó Deus, toda irritação. Que nós possamos de fato confiar no Senhor, pelo que o Senhor é, o Deus de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero ainda desafiar você, próxima quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos no Facebook, no Instagram, certo? Com mais um estudo falando sobre a soberania e a graça de Deus. Falando sobre a soberania e a graça de Deus. E também, não esqueça, mais uma vez, reforçando, próximo sábado, os jovens estarão no Instagram com a sua programação a partir das 18 horas. Tá certo, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Que Deus abençoe.